E aí, sejam bem-vindos ao meu canal Gamer Black BR e hoje a gente vai falar sobre Stranger Things, né? Eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei da série, da segunda temporada como um todo. E eu vou dizer tudo que eu acho sobre a série e tal, os pontos positivos, os pontos negativos e se foi melhor que o primeiro ou se foi pior que o primeiro, eu vou falar tudo isso, então fique aí pra ver minha opinião, beleza? Não esquece de dar o like. E aí, valeu, falou e até a abertura. Bom, galera, Stranger Things lançou, né, a segunda temporada, já faz uma semana e eu tô postando esse vídeo só agora, porque eu tava sem tempo, né, já que eu tenho que estudar e vida de estudante não é fácil. Então, né, vamos à análise sobre o que eu achei dessa série incrível, velho, que eu amo muito, que é Stranger Things. Então, primeiramente, nós vamos falar da introdução dos personagens novos, né, e cara, eu achei que foi uma boa ideia eles colocarem esses personagens novos, né? Porque se não tivesse esses personagens novos, eu acho que ficaria muito sem. Como é que eu posso dizer? Que esses personagens novos eles serviram para colocar uma coisa nova. Tipo, se continuasse com os mesmos personagens da primeira temporada, ia ficar muito repetitivo. Então, esses personagens novos seriam para dar um saborzinho a mais, como se Stranger Things fosse um bolo com os personagens originais e esses personagens novos fossem o confeito do bolo, fosse uma coisa para dar um gosto a mais. Uma coisa assim que eu achei bastante interessante, né? Os personagens novos que são mais interessantes no caso seriam a Max, né? Que no começo ela é chamada de Mad Max, então eu vou chamar ela de Mad Max, que é uma das minhas personagens favoritas, e o irmão dela, obviamente, como é o nome dele? Eu acho que é Billy. O irmão dela é chamado Billy. E o Billy é como se fosse um vilão humano, e ele serve muito para dar problema, porque ele é o vilão humano, então ele tem que dar problema nas partes humanas, assim. Isso foi pelo menos o que os produtores disseram. E cara, a introdução desses personagens novos, né? Foi muito bom, né? Tem aquele detetive lá, não, um jornalista, que é Murray, né? É Murray o nome dele. Eu me esqueci o nome dele, acho que é Murray. E ele também foi uma boa introdução, porém eu não gostei muito desse personagem, só que a gente tem que falar também de outro personagem que foi muito bom que eles colocaram lá, que foi o Bob, né? O grande herói Bob. Que, cara, meu Deus do céu, velho, eu amei muito esse personagem, só que, como vocês sabem, né? Ele já morreu, ele morre na segunda temporada, logo no finalzinho, então uma pena, né, porque, cara, velho, é isso que Stranger Things faz você amar um personagem e depois mata ele, velho, que droga. Mas eu acho que eles fizeram isso pra colocar como se fosse um impacto nas pessoas que estão assistindo, né, disse não impactou você, porque você provavelmente achar que ele não ia morrer, né, e de repente ele morre do nada. Isso foi impactante, né? Isso para quem não viu na internet, porque logo quando Stranger Things saiu, o pessoal logo assistiu tudinho e logo colocou na internet, né? E aí o pessoal ficou muito puto, muita gente viu, ainda bem que eu não vi nenhum spoiler, então eu fiquei impactado assim com a morte do Bob, né? E ele é o marido lá como é o nome da mãe do Will? É Joyce, ele é o marido da Joyce. E cara, mano, por que mataram ele, mano? Eu amava o Bob. Mas enfim, a introdução desse personagem novo foi muito bom pra série, eu gostei. Vamos para o próximo passo. E o segundo assunto que eu tenho a abordar é o desenvolvimento de personagens. Cara, em toda série que você assiste, pra ela ser realmente boa, ela tem que ter um desenvolvimento de personagens. Se uma série não tiver um desenvolvimento de personagens, provavelmente ela já é ruim só por isso, velho. Ela já é uma série ruim só por não ter desenvolvimento de personagem. Por quê? Porque o desenvolvimento de personagem é o que faz o personagem se conhecer, é o que faz a gente conhecer melhor o personagem e saber mais
da personalidade de cada personagem. E cara, na primeira temporada ela teve desenvolvimento de personagens, obviamente, para apresentar os personagens, mas foi uma coisa bem assim rasa, né? Só para apresentar os personagens mesmo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no encontro de núcleos. Só que, velho, eu gostei muito do desenvolvimento de personagens que teve na segunda temporada, que foi bem maior do que o desenvolvimento de personagens da segunda. Foi bem maior que o desenvolvimento de personagens da primeira temporada. Porque o desenvolvimento da segunda temporada de personagens foi bem mais, como é que eu posso dizer, aprofundado, velho. Eles conversam, um exemplo de desenvolvimento de personagens que eu mais gostei foi quando o Mike e o Will, eles conversam sobre os problemas deles, né? Em um momento lá eles conversam sobre os problemas deles e o Will, ele tá meio perturbado, então ele acaba falando pro Mike que ele tá vendo aquela sombra e tal. E o Mike, ele tá muito perturbado porque ele perdeu a Eleven, né? Ele não sabe o que aconteceu com ela, ele tá muito preocupado com ela porque ele ama muito ela. E então esses dois personagens eles estão sofrendo, e quando a gente vê eles conversando sobre o sofrimento deles, cara, é muito da hora ver isso numa série, velho. É muito da hora ver dois personagens conversando sobre a vida. E isso que é o bom de um desenvolvimento de personagem, cara. E eu gostei muito disso em Stranger Things, segunda temporada, porque teve bastante isso. Então eu achei que foi um ponto positivo ter mais desenvolvimento de personagens nessa segunda temporada. Vamos para o próximo assunto. E agora vamos falar dos monstros, cara. Velho. O que falar dos monstros? No caso seriam como o... Como é o nome daquele gordinho lá? Que ele... como é o nome dele, cara? Eu acho que é Dustin, né? Dustin. Cara, o Dustin, velho, ele deu o nome de Democães. Que no caso seriam Demogorgon e cães, porque eles se parecem com cães. E tem um outro inimigo lá, qual é o nome dele? Eu acho que é Sombra, né? Não sei qual é o nome daquele outro monstro lá. Eu vou chamar ele de Sombra, tá? Porque eu não sei o nome dele, então perdoar aqui, eu vou chamar ele de Sombra. E, cara, esses monstros, velho, mano, que falar deles? Os Democãs já não assustam tanto assim, porque... como é que eu posso dizer? A gente já viu, né, o Demogorgon no primeiro, e ele já tem experiência. Quando eles vão enfrentar o Democãs, eles estão com medo, obviamente, mas eles já têm experiência com o Demogorgon. Ou seja, o medo deles já é um pouco menor do que o medo que eles tinham na primeira temporada. E, como eu disse, eles têm experiência, então eles vão querer enfrentar aqueles monstros do jeito que eles acham melhor. E vamos falar do Sombra, né? O Sombra é como se fosse... Eu não sei exatamente o que o Sombra é, eu ainda não procurei pesquisar, mas... Pelo que a série indica, assim, né? Baseado na série, é como se fosse um parasita. E como se ele fosse um monstro gigante também. Eu não sei exatamente se ele realmente é daquele tamanho lá, se ele tem uma forma física daquele tamanho. Mas, no momento eles chamam ele de Sombra. E ele meio que entra no Will e acaba fazendo um estrago muito grande, fazendo uma lavagem cerebral no Will, e ele acaba ficando meio leigo, assim. Então, esse Sombra, ele tem uma cena, velho, cara, que quando o Will, ele resolve enfrentar o Sombra, mano, e o Sombra se levanta assim, nossa, mano, essa cena, meu Deus do céu. Cara, se você estiver assistindo de noite, mano, e, velho, como eu assisti de noite, meu Deus do céu, meu coração ficou pupu. E, nossa, velho, eu gostei muito desse novo monstro chamado Sombra, porque ele foi bem mais interessante que os Democãs. E ele realmente vai ser o problema, provavelmente, da terceira temporada. E a gente vai ver como que vai ser a próxima abordagem desse monstro na série, né? E ele foi, com certeza, um dos pontos fortes para a série ser uma das melhores séries que eu assisti esse ano. Então, né, vamos para o próximo núcleo. E o quarto assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo é o encontro de núcleos. A gente sabe que na primeira temporada houve 3 núcleos envolvendo a série. Os núcleos que fizeram a série meio que ter um sucesso, de ter um público, né? Por exemplo, o núcleo da criança pegava mais o público da criança. O núcleo dos adolescentes pegava mais e o núcleo dos adultos também, né? Que também pegava
os adultos. Véi, eu acho que eu não sei explicar as coisas não. Mas enfim, o encontro de núcleos aconteceu na primeira temporada, no final da primeira temporada, sim, para ser mais exato. E na segunda temporada esse encontro de núcleo foi bem mais explorado, já que agora as crianças, os adolescentes e os adultos sabiam o que estava acontecendo. Mas o encontro de núcleo que mais teve destaque, né, segundo os produtores da série, foram o que eles mais quiseram colocar assim como destaque, foi o... Como é o nome daquele policial lá? O Jim Hopper. O Jim Hopper e a Eleven. Que eles... A intenção dos produtores era fazer com que eles pegassem, tipo... desenvolver esses personagens para que eles acabassem criando uma afinidade um pelo outro, como se fosse pai e filha. E eu achei muito interessante isso, já que, né, na primeira temporada eles mal conversaram e na segunda temporada já teve uma importância maior para a história da Eleven. E ele sim seria um bom pai para Eleven, né? Diz aí. Mas o interessante mesmo foi o encontro das crianças com os adolescentes e das crianças com os adultos, né? Como por exemplo o Mike ajudando lá a mãe do Will, a Joyce, ou o Dutch e o Lucas. O Dutch e o Lucas, eles tiveram um núcleo lá com desenvolvimento de núcleo lá com, não esqueci o nome daquele carinha lá, namorado da Nancy, que, como é o meu nome dela? É Steve, né? É Steve. O namorado da Nancy, o Steve, ele teve um bom desenvolvimento com o Dusty, com o Lucas e com o Will. E é claro, né, com o Mike. E também com a Mad Max, né? E cara, né, esse encontro desses 5 personagens, peraí, ele foi muito bem explorado. Eu achei que foi bem assim, de boa, e eu achei que foi bastante interessante que esse desenvolvimento esse encontro de núcleo que teve entre adolescentes e crianças e adultos foi uma coisa bem assim, foi um dos pontos fortes assim da série. Eu não tô conseguindo explicar direito, vocês já perceberam isso, né? Mas foi um dos pontos fortes da série, e eu quero que esse encontro de núcleos continue, né? Não com muita frequência, já que, né, existe o núcleo das crianças, como eu disse, existe o núcleo das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Mas eu quero que continue tendo esse encontro de núcleos com mais frequência, mas, tipo, que manerem um pouco, né, pra continuar tendo os 3 núcleos lá de boa, beleza? E finalmente, os efeitos especiais e a CGI, né? Cara, mano, os efeitos especiais de Stranger Things são, tipo, 1000 vezes melhores que os efeitos especiais da primeira temporada, velho. Segunda temporada ela se superou em todos os efeitos especiais dos monstros, lá do Sombra, a CGI tava muito boa, velho. Eu achei muito... Nossa, velho, é difícil a gente ver uma série, porque a gente sabe que uma série tem uma CGI boa, cara, um efeito especial bom. É difícil já, né? Porque não tem o mesmo orçamento de um filme, né? É muito baixo o orçamento de uma série. E Stranger Things, cara, usou CGI, cara, meu Deus, velho. Cara, Stranger Things foi uma das poucas séries que eu vi que teve um efeito especial muito bom, que se compara a um filme, pelo menos um filme de baixo orçamento, cara. E eu não tenho muito o que falar, só dizer que os efeitos especiais de Stranger Things evoluíram bastante em relação à primeira temporada. Bom, galera, como vocês viram, eu não coloquei muitas reclamações nesse vídeo. Na verdade, eu não coloquei nenhuma reclamação nesse vídeo, porque eu gostei muito da série. Na verdade, eu achei muita pouca coisa que não fosse bom. Eu achei muita pouca coisa incoerente, mas é muito pouco, então não tem por que eu falar, que você mesmo pode perceber se você prestar bastante atenção na série. E é porque eu já vi muitas pessoas dando 9, 10 até, mas eu acho que, cara, eu não vou falar os defeitos aqui, mas eu tenho certeza que a série, ela não foi totalmente no seu auge, mas ela leva por mim, ela leva uma nota muito boa, porque ela conseguiu
pegar tudo que tinha na primeira temporada e colocar na segunda, colocou novas coisas na segunda temporada, colocou novas implementações, né? Fora todas as coisas que eu já elogiei aqui anteriormente. E, velho, eu acho que não tem do que reclamar da segunda temporada, velho. Não precisa. Eu sei que muita gente vai me criticar falando que eu não critiquei algumas coisas da série, mas, velho, não, velho. Não é assim, é que, no meu ponto de vista, eu achei que a série foi boa. Eu sei que tem alguns youtubers que já falaram que a segunda temporada foi pior que a primeira, mas na minha opinião não, velho. E olha que é muito difícil uma série me agradar, e essa série conseguiu me agradar bastante. Então, pessoal, meu veredito final, a minha nota final vai ser 8. A série foi muito boa, eu gostei bastante, eu achei que ela foi bem interessante, podemos dizer assim. Mas eu só não dou um 10 pra ela porque tipo seria demais. E 8 já é uma nota muito alta. Eu nem sei porque tô dando 8, deveria dar um 7, mas eu acho que fica com 8 assim porque Stranger Things se salva a segunda temporada. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal. Não esquece de comentar alguma coisa aqui embaixo aqui nas áreas de comentários. Valeu, falou e até mais.